Fala pessoal, tudo bom? Bora aqui para mais uma aula. Depois só corta, né? Beleza. Fala pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula. Agora o nosso tópico ele vai ser em cima das nossas razões. Bom, antes de mais nada, a gente tem que falar que é o seguinte: quando a gente comenta sobre razão, nós temos que entender que uma razão é simplesmente uma diferença entre duas grandezas, sendo que essa minha grandeza B aqui, ela necessariamente ela deve ser diferença, não fez besteira. Fala pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula. Agora o nosso tópico ele vai ser sobre razão. E quando a gente fala de razão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma razão é simplesmente uma divisão entre duas grandezas, sendo que necessariamente essa grandeza B ela deve ser um valor aqui para a gente diferente de zero. Lembrando que não existe divisão para o valor zero. Toda vez que a gente fala de razão, como eu comentei, nós temos que lembrar, olha, divisão de duas grandezas. Mas o que é grandeza, gente? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue contar, é tudo aquilo que a gente consegue quantificar. Então, por exemplo, se tu parar para pensar, quando a gente fala o amor é uma grandeza? Não. O amor não é uma grandeza porque você não consegue quantificar. Mas quando você fala de temperatura, quando você fala de tamanho, comprimento, volume, capacidade, tudo isso daí para a gente vai se tratar a ideia de grandezas. Então, vamos lá, vamos começar a dialogar e falar um pouquinho mais. Galera, olha só. Razão a gente pode montar basicamente sobre tudo que a gente quiser quantificar. Para isso, eu trouxe aqui o nosso primeiro exemplo que fala assim mesmo. Em uma sala de aula existem 25 homens e 15 mulheres. Sabendo disso, determine. E aí eu estou pedindo para vocês determinarem aqui a razão simplesmente entre o número de homens e de mulheres, né? O de mulheres e de homens e assim por diante. Como eu comentei contigo, nessa sala de aula nós temos aqui um total inicial de 15 mulheres. Então, aqui ó, 15, beleza? E aqui embaixo, qual é o teu total de homens? São 25 homens, tudo bem? Então, bem aqui embaixo vai ficar 25, tudo bem? Gente, essa é a nossa razão. Baseado nisso, tu pode simplificar ou não. Caso tu simplifique, tu vai gerar frações que são frações que têm o mesmo resultado, ou seja, que têm a mesma proporção dessa tua fração original, 15 sobre 25. Tudo bem? E aí a gente já vai entrar depois no outro conceito, que é o conceito e a ideia sobre razão, tá? Assim como essa razão, nós podemos montar outra, como por exemplo, essa bem aqui, ó, homens sobre mulheres. Lembrando, são 25 homens e são 15 mulheres. Então, se tu dividir bem aqui, ó, já é 25 sobre 15, beleza? Aqui embaixo, eu posso fazer simplesmente a razão do número de homens com o total. 25 homens e um total aqui de 40 pessoas. Nós temos também simplesmente a razão do número total com o número de mulheres. Então, tu vai ter bem aqui, ó, 40 sobre 15, não é isso? 40 sobre 15, deixa eu colocar aqui. 40 sobre 15. Então, rapaziada, simplesmente quando a gente fala de razão, nosso primeiro conceito, nossa primeira ideia de razão é isso. Razão é a divisão entre duas grandezas. Grandeza é tudo aquilo que tu consegue quantificar. Nós vamos conseguir montar vários tipos de razão. Ou seja, veja bem, assim como nós vamos conseguir montar vários tipos de razão, nós temos algumas razões que nós vamos chamar aqui de razões especiais. E por que elas são razões especiais? Porque elas já vão ter uma forma de calcular pré-definida. Por exemplo, lá na física nós temos a ideia aqui da velocidade média, né? A velocidade média ela é representada para a gente aqui como Vm. Velocidade média ela vai ser a divisão da variação do espaço pela variação do tempo, né? Existe alguma outra forma de calcular a nossa velocidade? Sim, existem, mas quando eu falo da velocidade média, a velocidade média é essa divisão. Você percebe que aqui nós temos duas grandezas, né? Quais são essas duas grandezas? Nós temos a grandeza velocidade e nós temos aqui embaixo, ó, a grandeza espaço e a grandeza tempo. Tudo bem, pessoal? Então, velocidade média é a divisão entre essas duas grandezas. Continua aqui comigo. A próxima razão que eu trouxe aqui para ti com uma razão especial é a ideia da densidade, né, gente? Nós utilizamos muito a densidade lá na química, né? Para a gente, o que vinha a ser densidade? Densidade, galera, ela vai ser simplesmente a divisão de um volume, tá? Por uma certa